Aí, brother, estamos junto novamente com mais um Jornalista com Gabay, mais um giro de notícias do Gabay. E mais os escândalos que é o Brasil de um povo predominantemente ignorante que compra tudo, compra lixo. Os caras vendem lixo, compram lixo, vendem merda, compram merda. Vamos começar. Primeiro, notícias assim. Palmeiras é o time da Série A com mais viradas em 2025. Isso ninguém fala. Isso ninguém fala. Fala do pênalti que não foi dado. Ninguém fez o escândalo que todas as vezes que o Palmeiras, todas, Libertadores agora, as recentes, o Palmeiras foi latrocinado, ninguém falou, teve esse escândalo. Porque é o nojo, é a porqueira, é a podridão, é a parcialidade, é a corrupção que impera. Você pega imprensinha, midinhas sociais, youtuberzinhos, parciais, pífios, patéticos, sem condição de colocar uma coisa com coerência, sensatez. Então, primeiro é isso. Em vez das pessoas falarem da virada do Palmeiras, estão falando do pênalti. Agora, da expulsão do Bobadilla, ninguém falou nada. É para ver como é um povo extremamente ignorante. É um país de um povo extremamente ignorante. É por isso que o Brasil tá legal pra cacete, não tem corrupção, é um país que é exemplo para o mundo. Exemplo para o Irã, para o Hamas, para a Venezuela, para a Bolívia, para Cuba, para esse lixo da América do Sul que tem, junto com seu presidiário, condenado e bandido, que é o exemplo vem de cima, está ramificado em cada milímetro quadrado do Brasil. Vamos continuar, vai. Agora, entrou um deputado carioca que tem uma foto dele com a bandeira do Flamengo, na bandeira... Bomba! Saiu no não sei se foi na UOL, desculpa. Tem assim, bomba, deputado se meteu no caso e olha só uma coisa, ele está chamando o juiz para dar explicações. Primeiro, esse cara recebe dinheiro do povo para fazer isso? Esse cara tem a ficha limpa? O cara que está querendo fazer média com a torcida do Flamengo para ganhar voto? É a podridão do Brasil. É o lixo que é a escória da humanidade que um povo predominantemente ignorante coloca. E aí vem esse escândalo. Esse tal de paparazzo rubro-negro. Palavra de honra, eu na minha vida, se eu somar, às vezes que eu escutei esse cara, não dá 1 minuto e meio. Só que ontem eu estava escutando 30 segundos dele, dá asco, dá nojo. Porque o Flamengo, ele tem um jogador que devia estar banido do futebol. Tomou uma suspensão que é um nojo, de novo. É nefasto. Ele não fala nada. O Arrascaeta cai na área, é pênalti. Ele não fala. É isso que é. Por isso que dizem que a internet, você fala o que você quiser e tá tudo bem. Só que aí tem um povo predominantemente ignorante que compra tudo. Então esse cara, em vez de você ficar falando isso, vai trabalhar, porque você está usando o dinheiro de todo mundo. São os vagabundos do Brasil. Sobre a publicação do Vitor Roque, o Marcos saiu em defesa. O Marcão, o nosso, a cara que eu admiro, é um dos caras que eu mais admiro no Palmeiras, junto com o Ademir da Guia. Gigante. Fazem um absurdo. Vamos falar um pouco. Bruno Vicari, pela primeira vez que eu não bato, que eu bato desde daquela apresentação, chamou doutora Leila Pereira, suba ao palco, nananã. Falou na lata. O que é isso? O que estão fazendo? Não estão exagerando? Teve o pênalti, agora ele falou muito bem na ESPN, que é uma televisãozinha, eu vou falar por quê, já. Pequena. Lixo. Ai. Valeu, Marcão. Você sempre está com a gente. Tem uma coisa que eu queria comentar do Luiz Fabiano. Ele na ESPN, ele abre aspas para ele. 3 zagueiros gigantes deixaram Pirralho, e saiu na UOL, inclusive, tá? Entre aspas. 3 zagueiros deixaram Pirralho fazer gol de cabeça. Estou indignado também porque ele colocou fotinho montando o pescoço de um viado. Amigo, calma aí.
Você queria voltar a campo para quê? Porque você sempre foi um jogador pífio, patético e medíocre. Você era idolatrado, que eu não uso essa palavra, para mim, porque você arrumava briga e era expulso todo jogo. Eu não sei se você ia lutar boxe ou jogar futebol. O que você ganhou na sua vida? Você foi para fora, o que você ganhou? O moleque com 18 anos já estava contratado pelo Barcelona. Não deu certo? A gente sabe que tinha técnico no meio. Aí ele está mostrando o valor dele. O que você ganhou? Você é pífio, você é patético. O pirralho, o que você quis dizer? Pequenininho? Ele, com o tamanho dele, hoje, com 18, 19 anos, ele joga muito mais do que você jogou a tua vida toda. Acorda. Vamos falar um pouco desse São Paulo. Esse São Paulo que é aquele corrupto que foi escorraçado do São Paulo por corrupção. Carlos Miguel Aidar falou das bananas, se apequenou. Vamos falar de uma vez por todas a verdade. O São Paulo é um time de 15 anos. Qual é a história do São Paulo? A história do São Paulo foi feita de 1990 a 2005. A história de São Paulo é o jogo das barricas, que estava quebrado, falido. Que o Palmeiras, o Corinthians e a Portuguesa tiveram que ajudar ele. Senão ele estava falido, não ia existir. A história de São Paulo é que sabem como o Morumbi veio para o São Paulo. É um time de 15 anos. Essa é a história de São Paulo. Conquistou tudo com méritos. Eu não tiro porque tinha um gigante no São Paulo e que nós tivemos o prazer de ver no Palmeiras e pela podridão que era o Palmeiras, e era mesmo, eu nunca tirei, eu nunca eximi o Palmeiras. Perderam um cara desses, chamado Mestre Tele Santana. O que ele não fez no Palmeiras, o São Paulo deixou ele fazer. Então a história do São Paulo se resume em 15 anos, 16 anos. Um título brasileiro aqui, zero. Zero é a história do São Paulo, fora esses 15 anos. O que o São Paulino está falando? Não, que o meu maior rival é o Palmeiras. Para mim, como palmeirense, o meu maior rival nunca foi o São Paulo e não é rival para mim. Para mim, o Corinthians é rival. Uma história mais de centenária. Pelo Corinthians eu tenho respeito. Pelo São Paulo eu não tenho. Por alguns torcedores sim. Outra coisa, esse Barolo, que eu falei em uns programas às vezes que eu admiro esse cara. Eu acho que ele era coerente. Ele está revoltado pela merda que é o time dele. Está revoltado e está falando do Palmeiras? Amigão, você sempre foi muito ponderado, você foi sempre muito imparcial, você foi sempre muito sensato, muito coerente. Então deixa eu te dar um toque. Você vai num programa de televisão, porque eu vi o programa da Gazeta, e só falar de juiz, disso, aquilo. Você falou em algum momento da merda do seu time? Você deu? A pergunta é, você deu ênfase para a bosta que é o seu time e o seu técnico? Que quando o Abel Ferreira, que eu critico, que é um cagão, um borra-cueca, um fralda cheia, contra São Paulo, Corinthians, contra Flamengo, contra Cruzeiro, time grande, ele caga. Tanto é verdade que o Palmeiras nos times do G6 é uma vergonha. Comprovado, são resultados, não sou eu que estou dizendo. Você em algum momento falou do seu time que tomou 3 gols em 20 minutos? Acho que não, né? Então, por favor, menos, baixa a tua bola. Você tinha a oportunidade, às vezes você tem a oportunidade de aparecer num programa, continua com a tua imparcialidade, porque se você se tornar um cara parcial, você vai ser mais um do mesmo, e do mesma, abaixo da mediocridade, tal, você vai ser mais um. É isso que você quer? Vai de você, amigão. O São Paulo é um time de 16 anos de história. História feita com muito, muito mérito. Eu vou deixar claro. Qual é a história de São Paulo? Alguém pode me falar? Então, cuidado quando falam do Palmeiras, como falam. Agora estão se juntando, porque agora todo mundo está contra o Palmeiras. Por que estão contra o Palmeiras? O flamenguista, não estou falando da instituição Flamengo, mas fala desse diretorzinho de merda que tem, um cara incompetente, que é fácil jogar no Palmeiras, como o José Boto falou. O que acontece? O cara que não é profissional, não está... Vamos ser claros, ele não é qualificado para sentar na cadeira que ele senta no Flamengo. O Flamengo é muito maior que ele. Tem esses youtuberzinhos lixo do Flamengo, não todos.
Porra, eu escuto o Fernando Gil, que mete o pau no Palmeiras. O cara é divertido. É legal ouvir o cara. É bom ouvir o cara. Ele é engraçado, ele traz humor, ele isso, ele aquilo. Mas agora que teve que falar a verdade, ele falou. Ele não falou do juiz, disso e daquilo. Como esse paparazzo rubro-negro. Como se ele representasse a torcida do Flamengo. Amigão, eu acho que a torcida do Flamengo não é a teu favor, não. Você acha que você tem que ver. Ah, mas eu tenho muitos. Se dizem que a torcida do Flamengo tem 40 milhões junto com as terceirizadas, que deve ser metade, você tem alguns sim. Para um povo predominantemente ignorante, você tem realmente. Então cuidado quando você fala, tá falando muita merda, entendeu? Por que eu tô te falando isso? Porque agora que o Palmeiras assumiu, você falou alguma coisa, você foi tão contundente quando o Bruno Henrique ele foi inocentado? Não, mas ele foi, aí você vai falar, não, ele foi condenado, foi a 12 jogos de... E aí no Flamengo, você falou alguma coisa quando o Flamengo pôs, você não tem vergonha na cara? Você não tem vergonha? É isso? Acorda, meu amigão. Acorda. Outra coisa. Deixa eu finalizar. Vocês da imprensinha, youtuberzinhos, mídias sociaisinhas, podres, óbvio que tem a sua parte boa. Eu conto nos dedos da mão. Escutem Thiago Leifert falar. Não é de hoje que eu falo, tá? Escutem Benjamin Bach falar. E não são palmeirenses. Eu não escuto Massini, eu não escuto Mauro Betti, eu não escuto Pascoal, PVC, que são palmeirenses, que para mim, nem preciso, eu não escuto, não consigo, me dá... Olhem o que é coerência. Você, São Paulino, que é São Paulino de verdade, eu estou falando porque meu irmão é São Paulino fanático, e de verdade. Escutem o que é ser coerente, o que é ser... Vocês vão ver. Para vocês é muito mais fácil pôr a responsabilidade. Uma cagada de um técnico e de um time de merda de vocês que peidou na farofa. É muito mais fácil. Mas é a cultura brasileira. Ah, eu tô fudido porque o governo não fez, porque isso, por isso eu brigo pela educação. Se você não fizer, não vai acontecer nada. Então você tem que fazer. Não, é fácil falar. O Crespo não tem culpa, o Crespo é sensacional. Eu dou mais 3 meses, vocês vão ver o que vai acontecer. Quando eu falei do Atlético Mineiro, eu não dou até o final do ano. Talvez eu segurar por causa da multa rescisória do São Paulo. Senão ele já não vai estar lá mais. Para finalizar, é só um detalhe. Eu sou judeu e eu sou totalmente a favor de Israel, totalmente contra o terrorismo, Hamas, Irã, com nucleares, isso e aquilo. E apoiei Israel sim aos ataques contra o Irã, tudo. Mas está tudo bem. Saiu no Face, chegou para mim, sobre a flotilha daquela escória da humanidade, aquele lixo de Greta, para quem não sabe quem é. 40 dias, 500 ativistas de direitos humanos navegaram com navios de ajuda humanitária para salvar os gazenses da fome, os de Gaza. Eu nem sabia que falava assim. Adivinha qual era a ajuda humanitária nos navios? Uma única lata de leite maternal. Um monte de drogas, todos testaram positivo para drogas. Todos. E um estoque de preservativos. Resumindo, não foi um comboio humanitário, foi um comboio de swing, falso como a bandeira que eles balançam no mastro do navio. Ainda bem que o ministro Ben-Gvir garantiu que eles, o ministro de Israel, garantiu que eles fossem enviados para a prisão de Ketziot para dividir cela com seus amigos terroristas. Tá aqui, eu tenho uma foto, tá? Então, esse é o que vocês acreditam. Compra-se, vende-se merda, compra-se merda. Vende-se lixo, compra-se lixo. Esse é um Brasil, é a foto de um Brasil que, na minha opinião, é o país mais bonito do mundo, que, na minha opinião, é a melhor terra do mundo, mas, como diz o ditado, Deus deu ao Brasil a melhor terra, o país mais bonito, mas 3 pontinhos. Rapaziada, bora fazer barba, bigode, cabelo, se inscreve no canal,
deixa o like, ative o sininho, não custa um centavo, 3 segundos do tempo de vocês. Senta o dedo, se inscreve no canal, deixa o like, ative as notificações, vocês estão dando uma puta força pro canal. Vocês desculpem, mas são desabafos, é o objetivo que eu tenho para buscar educação, conhecimento. É dessa forma que eu, através do esporte do Palmeiras, que eu falo. Eu agradeço.